Meu nome é Maria Cristina Teixeira Machado. Eu nasci em uma cidade do interior de Goiás, 1948. 48, está com que idade agora, Já tem professora? muita estrada rodada. Tem algum trecho rodado? Muitos trechos. Com quantos anos a senhora está agora? 77. 77. 77. Ó, pares de 7. É. Professora, fala um pouquinho de como foi a sua infância em Inhumas e fala um pouquinho dos seus pais também. O que eles faziam? Ou como diz aqui, mexiam com o quê? Então, meus pais vieram, mamãe era de São Paulo, papai era do estado do Rio. A mamãe era de uma família de portugueses, o pai era português, a mãe era italiana, que vieram para o Brasil como imigrantes. E eles fizeram a vida aqui. Meu avô foi muito bem sucedido, virou um grande empresário. Papai era do estado do Rio, de uma família de produtores rurais, da época do café, né, época áurea do café. E ele fez medicina, ele era médico, fez medicina na primeira escola de medicina do Brasil, fundada por Dom João VI, na Bahia. Ele fez medicina lá. E como ele ia muito a São Paulo com um amigo, ele conheceu uma mãe lá, na Igreja Metodista da Liberdade, do bairro da Liberdade. Eles se casaram, foram para Sapucaia, que era a terra do papai, lá no estado do Rio, e eles chegaram à conclusão que lá não ia ser bom para ele. E aquela época, no início do século passado, havia uma política de ocupação do Centro-Oeste, a famosa Marcha para o Oeste, e papai foi convidado para trabalhar no Hospital Evangélico de Anápolis, convidado para trabalhar no Hospital Evangélico de Anápolis, e para lá ele foi. Quando eles estavam lá, foram convidados para ir para Inhumas, que não havia médicos lá. E aí lá, eles vieram do Rio com um filho mais velho, um que nasceu lá, e lá nasceram os outros 4, meus irmãos. A minha infância em Inhumas foi aquela infância de cidade do interior, né? Casa com quintal grande, árvore, muita brincadeira na rua, meninada que entra e sai. Foi uma infância típica daquela época no interior. Lembra de alguma amiguinha? Ou brincava com os irmãos mesmo? Os seus irmãos, o nome deles e qual é a diferença de idade entre vocês? Meu irmão mais velho tem 88 anos. Ele é psicanalista, mora em Brasília. O meu irmão, o segundo irmão, mora aqui, é advogado. O mais velho tem 88, o segundo tem 83. Eu tenho uma irmã, Marina, que é formada em História. E ela mora aqui também. E o meu irmão mais novo, que é arquiteto, ela tem 80 e o meu irmão mais novo tem 70. 70. Ah, já é uma distância maior de 70. É. 7 anos. Isso. Do meu irmão mais velho para mim, a diferença é muito grande, né? Ele tem mais de 10 anos, né? Eu conheço Damolândia. Curiosamente, eu tenho primas, eu tenho família em Damolândia, eu lá do Rio Grande do Sul. Sim. E aí passa por Inhumas, né? Passa. E lá em Inhumas, foi lá que tu começaste a primeira escola? Minha escola primária, né, em Inhumas, fiz lá, numa escola à moda antiga, de um professor super bravo, que se chamava Hilário. Estudava piano com a minha mãe, em casa. E depois eu fiz o ginásio. Naquela época, era um ginásio que foi uma campanha grande que as pessoas lá em Inhumas fizeram, inclusive mamãe e papai, para levar o ginásio para lá, que não tinha o curso secundário para os filhos irem, né? Então levaram o ginásio, que equivale ao curso médio de hoje, né? E o ginásio era
Campanha Nacional de Educandário Gratuito. Você já ouviu falar? Não. Já ouviu falar? Não. Era da Campanha Nacional de Educandário Gratuito. Que ano foi isso, mais ou menos? Ih, você me apertou, hein? Ou é aproximado. Peraí. Anos 50, por aí, né? Então, lá eu fiz ginásio. E naquela época, a educação pública era uma educação de qualidade, muita qualidade. E bem democrática, porque na mesma sala tinha eu, que era filha do doutor da cidade, tinha um grande amigo que eu fiz, que era filho do marceneiro. Quer dizer, existiam pessoas de estratos sociais bem diversificados e todos nós pudemos postular a universidade em igualdade de condições. Igualdade de condições. Diferente de hoje, né? Ah, pois é. Hoje tem que se investir muito no filho para ele chegar à universidade, né? Nós fizemos a escola pública, muitos deles vieram para o Liceu de Goiânia, eu fui para o Instituto de Educação de Goiás, e por aí tomaram rumo, fizeram carreira. Sim. A respeito do tema da religiosidade na sua família, seu pai era religioso, a senhora foi citando aí essa linha que ele foi conduzindo na vida dele, ligada à igreja, né? Como é que foi isso para ti? A família do meu pai era toda evangélica, a da minha mãe também. E o papai, antes de fazer medicina, ele fez seminário metodista. Ele terminou, só não exerceu o ofício de pastor, mas ele terminou o seminário. Mas no meio, aí ele resolveu fazer medicina e exerceu a medicina. Como é que foi isso? Como assim, na minha formação? Para você e para os seus irmãos, vocês seguiram essa linha também? Olha, nós fomos educados num ambiente bem religioso, mas sem dogmatismo, sabe? Foi muito boa a forma como eles nos educaram. Não havia dogmatismo, se falava de tudo na nossa casa, mas sempre precedido da leitura bíblica, de orações na hora do almoço, na hora do café da manhã. Porém, nada de radicalismo, sabe? Não havia isso na minha casa. E isso foi muito bom. Mas de todos nós somos 5. Apenas a minha irmã que continua na igreja. Todos nós tomamos outros rumos. Fizeram alguma leitura e decidiram não fazer uma adesão como existia antes? Isso. Nós não seguimos a trilha religiosa dos nossos pais, não. Não sigo nada hoje em dia, né? E meus irmãos também. Não é que eles optaram por outra religião. Não tem. Tá? A senhora falou do Instituto de Educação de Goiás. De Goiás. Onde que formava ele era? normalistas. Formava normalistas, né? As normalistas naquela época, nossa, toda mocinha. Aliás, eu fiquei muito magoada com minha mãe, que era uma mulher muito de vanguarda para o tempo dela, e que encaminhou a mim e minha irmã para o curso normal. Aquilo não ensina nada para a gente. Ensina a educar crianças só, mas a gente não fez no curso médio fundamento de física, matemática, bem feito, que era do pessoal que frequentava o liceu à época. Ali a gente sabia fazer planelógrafo, educar as criancinhas e pronto. Nós não tivemos uma estrutura boa nas outras áreas, né? O curso normal não me deu isso. Qual era a opção, a não ser o normal? Normal era o Liceu de Goiânia, que tinha o que se chamava na época de científico e clássico. E tu queria o qual? Científico ou clássico? Então faria. Que não fosse o normalista. Que não fosse normalista. A única coisa boa que restou daquela época foi uma experiência muito boa, fiz muitas amizades. Até hoje a minha turma de normal se encontra de vez em quando, sabe? Porém, para a minha formação não foi bom. O que tu acha que motivou a tua mãe a tomar essa decisão por colocar vocês no normalista?
quando ela foi... Eu me lembro de uma conversa ali, à mesa do jantar ou do almoço, que ela disse assim para o meu pai: as meninas podem fazer a escola normal, porque elas vão se casar. Eu acho que era isso. A ideia é que o casamento vinha, o objetivo principal seria o casamento. Por isso que eu não me conformei com isso, porque ela era uma mulher muito avançada. Como é que ela pôde nos encaminhar dessa forma, né? Aí minha irmã fez a mesma escola normal, um título de educação, depois fez história. Quando ela começou a fazer a faculdade, ela entrou para aquele Centro de Estudos Brasileiros, que foi fechado pelo golpe de 64. O SEB da UFG. Isso. Quando ela foi obrigada, eles fecharam o curso, eles ofereceram opções, né, para os alunos irem, e ela foi para o curso de História. Eu saí da escola normal e fui para o curso de Ciências Sociais, que era recém-fundado aqui em Goiás. E os pais de vocês sabiam que a História e as Ciências Sociais era um espaço de formação e que... Ah, claro. Mesmo no início, né? Mesmo no início de tudo, porque assim? não existia uma tradição da universidade, né? Como hoje se sabe claramente que a universidade é o espaço do conhecimento, das revisões históricas, do espaço crítico. Naquele momento não se tinha, porque era o início, né? Não, era o início dos cursos aqui. Porém, são tradições no país inteiro. Meus pais conheciam, né? Era o início aqui, foram cursos recém-formados aqui. Tanto que quando eu entrei para a faculdade, existia um departamento de Ciências Humanas, que congregava Ciências Sociais, História e Filosofia, que eram cursos novos, né? Eu entrei para a faculdade em 1960, eu me formei em 1966, sabe? Então, eram cursos novos, recém-formados. E aí tinha um departamento só que agregava esses cursos, né? História não, história já era mais antiga. História foi anterior às ciências sociais, à filosofia. Lembra de algum professor daquela época, algum colega? A senhora foi da terceira turma de ciências sociais? Acho que foi a terceira, a minha. Acho que foi a primeira, foi do Itami, 64. do Pedro Wilson. Itami, Pedro Wilson. Quem mais? Maria Alice Lima Gomes de Menezes. Quem mais? Agora não estão vindo todos. O Pedro Wilson seguiu carreira política, né? Foi até prefeito de Goiânia. O Itami, ele foi para a universidade, né? Foi diretor da FCHF também. Hoje ele está na Unievangélica, está inserido em várias atividades culturais aí. E a Maria Alice, ela foi uma das professoras que marcaram época, um dos professores que marcaram época na minha turma das Ciências Sociais. Agora, na época que eu fiz, existiam poucos profissionais, assim, especializados na área. Então, eram advogados que iam dar aula lá, sabe? Eram professores que não tinham aquela formação específica para ciências sociais. E, na época, nós tivemos um professor que marcou nossa formação, o professor Braz, que era professor de estatística. Depois, quando eu entrei na universidade, ele continuou muito tempo, sabe? Até se aposentar. Se tornou aquele professor Neiva, que era da área de antropologia, e era uma pessoa maravilhosa. E por aí vai. O que marcou, assim, a sua passagem pela graduação em Ciências Sociais? Como é que vocês faziam a pesquisa? Eram profissionais ainda, né? Em início de carreira, como a senhora falou, advogados. O que era a vibração daquele estudo? Hoje tem as tecnologias, tem a internet. Como é que era a sua rotina de estudos? A dinâmica do curso. A dinâmica do curso. Pois naquela época não existia atividade de pesquisa na universidade como a gente conhece hoje. Principalmente esses cursos novos, como era o meu, né? Então, o que a gente fazia ali? Era apenas pesquisa bibliográfica. Nós não tínhamos pesquisa de campo, não íamos a campo, não fazia nada disso. A gente estudava nos livros que os professores mandavam
Eram aulas tradicionais, de vez em quando havia um seminário, algum encontro, e pesquisa só bibliográfica. E prova escrita? Prova escrita à mão. Prova à mão. Havia um professor de economia que fazia até prova oral. No meu tempo. Aí tinha que fazer o uso da retórica. A senhora já era boa naquela época de fala? Eu acho que eu nunca fui muito boa de fala, não. Hoje Na sala de aula eu era bem, me saía bem. Mas, assim, nunca tive retórica, assim, não. Eu tenho uma dúvida, uma curiosidade de saber como é que eram os deslocamentos e aonde que era o curso, o prédio, onde que se localizava e aonde que vocês moravam. Como é que eram os trânsitos da vida social? O curso que eu fazia era o curso de Ciências Sociais, era onde é hoje a Faculdade de Educação, na Praça Universitária. Você tinha perguntado sobre onde era o Instituto de Educação, na Vila Nova, onde é hoje a Secretaria de Educação do Estado. Você conhece ali? Conheço. É um prédio grande onde é a Secretaria de Educação. Lá era o Instituto de Educação de Goiás. E havia, no fundo do Instituto de Educação, um pensionato de moças. Naquela época, as moças, quando saíam fora de casa, iam para esse pensionato de freiras, né? E eu fiquei lá um tempo, nesse pensionato. A gente se deslocava muito a pé. Goiânia não tinha o trânsito que tem hoje, era uma cidade tranquila, né? Lá pro Instituto de Educação, nós tínhamos o Papafila. Você conhece o Papafila? Nunca viu? É um ônibus enorme, super grande, que passava na cidade pegando as moças do Instituto de Educação. Sabe? Era o Papafila. Na faculdade, a gente pegava ônibus, vinha a pé, vinha descendo a pé, que eu morava no setor aeroporto, numa região bem central de Goiânia, próximo ali à Avenida Tocantins, esquina com Araguaia, sabe ali? Sim. Na casa era bem próximo ali. Então a gente andava tanto a pé que hoje a gente não vai nem no quarteirão seguinte a pé, né? Nós andávamos muito a pé, de ônibus. Não havia carros na família de classe média como há hoje. Cada um tem seu carro, tem um carro da família. Tinha um carro e pronto, né? Que era o carro do meu pai. A gente se virava de todo jeito, de ônibus e a pé. E os materiais? Os livros existiam na biblioteca? Vocês costumavam comprar livros? Comprávamos. Tinha manuseávamos cópias? Não tinha Xerox na época? Ou já tinha? Forte. Hoje tem uma prática mais do digital. Há uns 10 anos atrás tinha muito Xerox, né? Tinha, mas a gente não reproduzia muitos livros, não. A gente reduzia a ver textos, né? Textos. Mas livros, não. Nós comprávamos, consultávamos na biblioteca. Isso aí. Não tínhamos, assim... Não era hábito reproduzir livros, não. E aí, como que se conclui a sua graduação? E se ali já teve alguma coisa, algum tema que lhe atraiu mais, que a senhora gostou mais? E se tinha alguma coisa que não gostava tanto? E aí depois a gente vai chegar... Eu sempre gostei muito da teoria sociológica. Sabe? Sempre gostei da teoria sociológica. Aí, eu acho que era a minha preferência, sempre foi a teoria sociológica. E naquela época eu não tinha maturidade ainda frente a temas específicos. Eu só comecei a adquirir esse traquejo na teoria sociológica e optar por temas quando eu fiz concurso e entrei para dar aula na universidade. Que ano foi? 1971. Eu me formei em 70. Em 71, com a cara e a coragem, eu era professora do Departamento de Ciências Humanas, né? Naquela época. Eu fiz um concurso e entrei como professor assistente, né? E aí... Não, desculpa. A carreira não começava no professor assistente, não. Era professor auxiliar de ensino.
Então, eu entrei como professora auxiliar de ensino. Da minha banca, naquela época, fez parte a Maria Luísa Centeno, o professor Brás, que era da área de estatística, eu não me lembro do terceiro. Aí, quando eu comecei a estudar para dar aula, é que realmente eu fui aprender sociologia, porque eu não tive, como se tem hoje, um preparo anterior à entrada na vida acadêmica da universidade como professor, que todo mundo tem hoje, né? Ninguém entra mais sem doutorado na faculdade. Eu saí da graduação e entrei. Então, eu estudava até de madrugada para poder entrar na sala de aula às 7 horas. Era pesado, muito pesado. O início da carreira do professor é assim. E para mim foi tão pesado, porque eu entrei, e naquele ano que eu entrei, um professor chamado Helder Maciel, ele se aposentou, saiu, foi embora para o Rio. E ele ministrava uma disciplina que era uma disciplina de cunho filosófico, muito pesada, que era a Sociologia do Conhecimento. E o departamento atribuiu essa disciplina a mim, que era recém-formada, sabe? Puxa vida, era pesado. E o pior de tudo era que a turma que veio a ser minha aluna, né, estava fazendo o 4º ano de Ciências Sociais, tinham sido meus colegas. Quando eu fazia o 4º, eles faziam o 3º, que essa disciplina só se dava no 4º ano. E a minha experiência com Sociologia do Conhecimento, apesar de sofrida, ela foi excelente para a minha formação, porque é uma área muito pesada, com fundamento filosófico. Eu tive que estudar muita epistemologia, tive que fazer incursões pela filosofia, de modo geral, para poder me situar bem dentro da Sociologia do Conhecimento. Isso foi ótimo para mim, para a minha formação. Foi minha prova de fogo, digamos assim. A partir dali, eu não tive medo de mais nenhum desafio teórico, sabe? Foi muito bom. E tinha uma correlação de forças, assim, pela idade, com os alunos? Teve alguma situação assim? Existia. Eu tinha um aluno, que foi meu colega no 3º ano, né? Que ele era jornalista. Era ai, meu Deus, o nome dele agora, já eu me lembro. Ele era jornalista. E as pessoas tão maldosas, né? Gostam de testar. Imagina, a professora nova, recém-formada, ele gostava de me botar contra a parede na sala de aula. Ele era jornalista. Ele sempre me punha contra a parede para ver se eu estava sabendo mesmo sobre o conteúdo que nós estávamos discutindo ali, sabe? Era incrível. Que avaliação, hein? Mas, fora isso, eu acho que eles viam que eu estudava muito, que eu me esforçava muito. Eu acho que isso suprimia as minhas deficiências, de certa forma, sabe? E por aí foi. E depois, quando nós saímos daquele lugar, que hoje é a Faculdade de Educação, nós fomos para lá, para o campus. Eu trabalhei em todas as áreas da sociologia, praticamente. Teoria sociológica, introdução à sociologia, sociologia, várias áreas, sabe? A gente passou por tudo. Quando é que começou a transformação, então, de uma educação mais teórica, formal, com base nos livros, para ações de fato, né? Para ação de pesquisa, campo, coleta de dados e relacionar isso com a teoria? Em que ano mais ou menos? Eu acho que começou a partir do momento que foram sendo implantados cursos de mestrado, né? Porque com esses cursos de mestrado, as pessoas foram aprendendo a fazer pesquisa de campo, né? Correlacionar dados, coletar dados da forma correta, sejam eles bibliográficos ou não. Então, acho que começou por aí. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz no curso de História, e como não existia ainda um mestrado consolidado aqui na época, nós fazíamos, ele foi feito em convênio com a USP,
o pessoal de História da USP vinha dar aula para nós, né? Eles vinham dar aula para nós, aí depois o mestrado foi se desenvolvendo, foi formando seus mestres e doutores, né? E ficamos independentes das universidades de fora. Mas naquela época, nós dependíamos desse apoio externo, né? O meu mestrado foi assim, em convênio com a USP. Que ano aproximadamente foi isso, do mestrado? Talvez tenha sido das primeiras turmas, a sua? Porque a história é das pioneiras na UFG, né? Eu acho que foi a primeira turma. Essa turma, em parceria com a USP, foi a primeira turma. Foi a primeira turma, sim. Da história, né? Acho que na UFG teve um pouquinho antes agronomia, que eu acho que é a pioneira, e a história já é logo em seguida. Foi. História, ela abriu caminhos para a área de ciências humanas. Década de 80 ou um pouco antes? Espera aí, eu entrei em 71. Quando eu fiz o mestrado? Eu acho que foi um pouco antes de terminar a década de 70. E foi entre os anos 70 e os anos 80. Se não me trai a memória. Tá. Sabe? E do seu mestrado, tu lembra alguma coisa o tema, como é que foi a sua pesquisa, orientador? Como é que foi o seu mestrado, se a gente puder lembrar um pouquinho dele, dos seus estudos naquela época? Meu trabalho de mestrado foi sobre o período Pedro Ludovico em Goiás. E a minha tese foi até publicada. Chama-se Pedro Ludovico, um tempo, um carisma, uma história. Eu fiz uma análise do tempo do Pedro Ludovico a partir da teoria do carisma de Weber, sabe? E trabalhei com Pedro Ludovico, foi uma figura profundamente carismática, né? E aí eu trabalhei em torno disso. E trabalhei, na verdade, eu garimpei dados, na verdade. Não havia muitos dados organizados. A casa dele ainda não havia sido tombada como patrimônio. Morava lá um filho, tá? Que eu acho que era o Pedro Ludovico Filho, isso. Ele morava lá. Então, através do Mauro Borges, que foi governador, que foi depois senador da República, que era um homem de muita importância em Goiás, através do Mário Borges, eu consegui o acesso ao acervo do pai dele na casa. Quando eu cheguei lá, pra você ter uma ideia, estava um quarto úmido, cheio de documentos jogados. Eu tive que organizar tudo aquilo para poder ler. E o meu trabalho, ele foi feito em cima daquela documentação, sabe? Eu contratei uma estagiária de história para me ajudar a organizar os documentos. Depois que eu organizei, eu coloquei tudo em pastas, identifiquei e entreguei para a família, diretamente nas mãos de Mauro Borges. E esse acervo ficou lá, está lá até hoje. Organizado, fui eu que organizei. Na época que o Nasser Chaú ele teve um cargo na cultura aqui em Goiás. Secretário de Cultura. Isso, foi secretário de Cultura. Ele começou a digitalizar aquilo, mas não foi avante, não. Ficou uma pequena parte, pequeniníssima parte. Então, se alguém quiser estudar o período, fazer alguma coisa, até onde eu sei, pode ser que posteriormente tenham avançado, até onde eu sei foi o arquivo que eu organizei. Eu guardei tudo, limpei, depois pus um produto que uma senhora que tomava conta do acervo do Estado me orientou para colocar, sabe? E eu fiz aquilo, li toda aquela documentação, até convite de casamento eu li. E me deu uma perspectiva muito interessante para o trabalho. Por quê? Porque ali eu li as cartas que o Pedro Ludovico trocava com os correligionários dele. E foi um material, mas assim, riquíssimo para mim. Porque eles falavam sem censura,
conversando, não estavam dando entrevista na imprensa, que você filtra o que fala, né? E eles falavam ali, eram cartas que eles trocavam sobre problemas que eles tinham nos redutos dele. Eles trocavam, falavam sobre política nacional, sobre personagem da política nacional, da política estadual, falavam sobre tudo ali. Então, para mim, essas cartas, elas serviram como que a espinha dorsal do trabalho. Eu fiz a partir dessas cartas, tá? A espinha dorsal do trabalho. Depois, eu fui enriquecendo as informações, claro, e dando fundamento na literatura acadêmica, né? Nos livros de história e tal, fui fazendo isso. Porém, a espinha dorsal foram as cartas, sabe? E essas cartas, elas me deram, digamos assim, todo o rumo da pesquisa. Foi muito interessante isso, foi muito bom. E o trabalho foi bom também para a história de Goiás, no sentido de que eu salvei muita documentação. Como aquilo lá estava muito mal cuidado, nos anexos do meu livro, eu reproduzi, coloquei vários documentos que eu achei que poderiam estragar ali, sabe, lá guardado naquele lugar. Salvei muita coisa, então os anexos são ricos em documentação, sabe? Então, esse foi o meu trabalho de mestrado. Eu fiz assim. E depois foi publicado? Foi publicado em 1999. Foi publicado. E eu fiz a professora Dalísia Dolly, que era professora do Departamento de História, que foi minha orientadora. Tá? No mestrado? Do mestrado. E aí, a formação naquela época não tinha muito doutorado como tinha hoje, né? Não. Quem queria fazer doutorado tinha que ir para fora. Ia para Brasília, ia para São Paulo. Eram os destinos preferidos das pessoas daqui. Belo Horizonte. Mesmo mestrado, eram poucos. Não tinha mestrado em Ciências Sociais, por exemplo. Mestrado em Sociologia veio muitos anos depois, né? Então, o pessoal saía por aí, aqui não havia, né? E a senhora chegou a fazer o doutorado? Eu fiz doutorado no UNB. No UNB, em que ano? Foi muito depois ou foi na sequência? Não foi na sequência, não. Eu terminei o meu doutorado lá em 2002, foi lançado, eu publiquei a tese de doutorado, que foi aquele trabalho sobre Lima Barreto que eu comentei com você. Ela foi publicada. Então, acho que eu terminei no ano 2000, parece. Então, foi interessante porque nem sempre se publica livros da dissertação e da tese. E a senhora conseguiu publicar livros da sua pesquisa. E o meu livro, a minha dissertação de mestrado, eu publiquei aqui, pelo Centro Editorial e Gráfico da UFG. Editora da UFG. E a dissertação a tese de doutorado foi UFG-USP. As duas editoras universitárias aprovaram o trabalho, fizeram publicação conjunta. E fala um pouquinho do doutorado. Já falou, porque a senhora tinha falado na pré-entrevista sobre o Lima Barreto. Comenta um pouco do que foi o seu entusiasmo em pesquisar Lima Barreto e como que foi o seu trabalho. Pois é, Lima Barreto foi um literato importantíssimo, né? Na literatura brasileira. E ele viveu numa época da modernização do país, né? Do início da modernização do país. E a época que o país foi se transformando para sua entrada naquilo que nós chamamos de modernidade, né? Processo modernizador que desemboca naquele complexo que é a modernidade. E aí, a minha intenção ao trabalhar em Lima Barreto foi perceber como que esse processo foi retratado pelas obras dele. Como que Lima Barreto, mesmo sem a intenção de retratar a modernidade brasileira, como que essa modernidade estava presente na obra dele. E foi isso que eu procurei fazer.
eu fui lendo os livros e vendo como que os temas da modernidade estão ali. Ele foi um retratista da época excepcional. Ele registra a chegada, e ele implicava com todos esses aspectos técnicos do processo de modernização, como telefone, cinematógrafo, que eles chamavam na época. Então, ele tem tudo isso registrado nas crônicas, nos livros dele, sabe? Ele foi um rico cronista do Rio de Janeiro. Então, eu fui procurando isso, sabe? Como é que ele retratou essa modernidade e considerei um dos porta-vozes da modernidade brasileira. Assim como nós tivemos porta-vozes no nível europeu, por exemplo, né? E nós tivemos aqui, através de Lima Barreto, um porta-voz dessa modernidade. A UNB era um programa vinculado a qual tema? Era história? Estado e sociedade. Estado e sociedade. Só que você sabe, né? O programa tem uma linha, mas às vezes você tem uma intenção que tem pessoas, se tiverem pessoas que acolham aquilo, mesmo que não fosse na linha Estado e sociedade, eu tive orientação nessa área, que é da sociologia da cultura, né? E eu gostei muito eu publiquei minha tese de mestrado, publiquei a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, alguns artigos em revistas acadêmicas, como a revista Sociedade de Estado da UNB, Sociedade de Cultura, que você viu aqui, da UFG, do Departamento de Ciências Sociais, e artigos, escrevi muitos artigos. Antes de eu sair da universidade, antes de eu me aposentar, e depois eu continuei durante muitos anos, eu escrevia muitos artigos, assim, bem coloquiais, nada de cunho acadêmico, sabe? Escrevia muitos artigos para o Jornal Popular, explorando temas da história de Goiás, sabe? Tratando esse tema de uma forma bem coloquial, para levar ao conhecimento do público não acadêmico. Eu fiz isso durante um tempo. Depois eu parei, porque eu não tinha vínculo com o jornal. Eu não tinha vínculo. Eu fazia, mandava para lá, eles gostavam, publicavam. Quantos publicou, mais ou menos? Com Popular? Não me lembro, não. Foram vários. Variava as datas também? Eu tenho até tudo guardado aí, mas não contei quantos foram, não. Aí, eu fui me sentindo pouco à vontade, que eu não tinha vínculo com ele. Eu deveria ter estabelecido para continuar, né? Eu não tinha um vínculo obrigatório, tantas vezes por mês ou por semana, sei lá, traga um artigo. Não. Eu não tive com eles. Eu fazia, mandava, eles publicavam. Aí depois eu fui parando de mandar. Esse pêndulo entre ler, traduzir aos alunos e pesquisar de fato, elaborar um texto que é original, que é de algo daqui, e o estudo dos clássicos, das grandes correntes teóricas, como é que é isso e como que foi em sua carreira? Ela esteve desde o início ou tiveram momentos de maior produção de escrita por parte da senhora? E como que a senhora vê isso? É necessário pesquisar muito, não é? Porque ninguém pode ser um bom professor só com conhecimento diverso de aula, não é? Você tem que pesquisar, aprofundar. E como eu disse a você no início, a minha formação se fez no exercício de sala de aula. Foi aí, estudando de madrugada, foi aí que eu fiz a minha formação. Depois quando eu fiz o mestrado de História, eu estudei quase nada de Sociologia, sabe? Só apliquei meu conhecimento sociológico na minha dissertação. Porém, não tive estudos sociológicos no mestrado de História. Aí, quando eu fui para Brasília, aí eu tive mesmo doutorado, estudos bem direcionados, né, para Sociologia. Agora,
Eu acho que ninguém pode ser um bom professor se não pesquisar muito, né, Pablo? Você tem que fazer muita pesquisa, estudar muito. Você tem que enfrentar todo tipo de questionamento. E eu sempre fui uma professora que cheguei e dei aula, dou aula. Eu nunca fui daquela que chega na sala de aula, põe os alunos para trabalhar em grupo, sabe? Eu sempre gostei de dar aula. E eu estudava muito para essas aulas, sabe? E isso eu acho importante. Você estude, pesquise, para você poder se sair bem divulgando essas coisas, né? Agora, escrever, hoje em dia você não pode sair de um programa de pós-graduação sem escrever artigos, sem escrever determinado número de artigos, não é isso? Mas é muito importante, é lógico que é importante, mas não é todo mundo também que tem o talento, né, para produzir determinados trabalhos teóricos. Mas eu acho que pesquisar é imprescindível, né? E a questão da aula, dentro da sua carreira, se a senhora puder comentar conosco, acho que o Deleuze falou uma vez que chegou um momento que ele cansou de dar aula. Cansa da aula, sente falta agora, já com alguns anos de aposentado? Eu adorava. Por toda a minha passagem na universidade, o que eu sinto uma tremenda falta é da sala de aula. Porque eu vivia a sala de aula com muita paixão, sabe, Pablo? Eu gostava muito daquilo, sabe? O Fausto até brincava comigo, falava, Cristina, o que é isso? Você vai para a sala de aula, fica numa tensão danada. Mas aquilo, para mim, eu vivia muito intensamente aquilo. Eu gostava disso, eu gostava, sabe? E de dar aula, discutir com os alunos, falar ali, tematizar minhas aulas, fazia tudo aquilo. Durante muito tempo, eu guardei minhas aulas, que eu queria fazer um trabalho a partir delas. Mas depois acabou que essa ideia sumiu, tá? Mas eu acho a experiência... Para mim, eu sou professora por excelência. Como é que era a sua preparação de aula? Anotava, tinha folhas? Anotava, fazia esquema. Eu dissecava, por exemplo. Vou estudar Bourdieu. Até outro dia eu emprestei um esquema de Bourdieu para uma pessoa que me pediu. Você pegava, por exemplo, Bourdieu. Aí eu dissecava tudo, fazia um esquema sobre ele, sabe? Como é que as ideias dele se desdobravam, em que direção que elas iam, o que concluiu, o que não concluiu, qual que era a proposta dele, até onde, se ele conseguiu cumprir a proposta ou não. Eu fazia tudo isso, eu esquematizava, tudo. Era um trabalhão, mas eu amava fazer. Desenhava no papel, com caneta? Isso, fazia... Formas, quadros, círculos? Fazia uns bonequinhos, fazia não sei o quê, eu era assim. Eu adorava esquematizar as aulas. E eu acho que eu fui bem sucedida, que os alunos gostavam, né? Os alunos gostavam das minhas aulas. Eu conheço um ex-aluno seu, Ricardo Barbosa de Lima, que elogiou muito. Ainda semana passada ele falou muito bem das suas aulas, que ele aprendeu muito com a senhora. Ai, que bom. Hoje ele é professor, né? Ele tá dando aula nas ciências sociais? Sim, o Ricardo dá aula há muitos anos, foi técnico administrativo no museu. Qual que é o nome? Ricardo Barbosa de Lima. O Ricardo fez carreira, né? Ricardinho. Publicou livros. Ele foi muito bem sucedido depois que saiu do curso de ciências sociais. Pois é, ele era um amor de pessoa. Mas ele foi para fora de Goiânia, passou uma temporada fora, não foi? Depois ele fez na UNB. Depois volta para cá para ser técnico e depois professor. Então, ele foi um excelente aluno, pode dizer para ele. Ele lembra muito bem da senhora. Então a sala de aula, mas tem algum momento que cansa? Tem um momento de fato de parar? Como é que a senhora vê isso? Apesar da saudade hoje, né? Bom, cansar cansa, porque, como eu disse a você,
A minha formação se fez na sala de aula. Foi forjada na sala de aula. Eu não tive um pré-preparo, um doutorado, um mestrado voltado para as matérias que eu trabalhava, né? Eu não tive. Então, eu acho que isso foi tipo da minha geração na UFG, sabe? Então, eu tinha que estudar muito. Então, foi muito sofrido, foi pesado. Mas, você sabe, eu ficava muito feliz na sala de aula. Eu sempre disse que eu, numa sala de aula, sou como um peixe no aquário. Eu fico à vontade, sabe? Eu gostava muito. Então, eu não sei se tem uma hora de parar. A hora de parar, eu acho que seria dada a pena se você ficasse obsoleto no seu ambiente, né? Eu acho que aí é hora de parar. Mas não foi o meu caso, não, sabe? Eu parei porque eu já tinha tempo de aposentadoria, tinha problemas familiares muito graves, como a doença do meu marido. Essas coisas me impulsionaram a parar, né? Mas eu não me sentia que eu estava fora do jogo, não. A senhora era uma professora durona? Era carrasca, era boazinha? Nenhum dos limites. Nenhum dos limites. Eu acho que fui uma professora firme, mas bem maleável. Sabe? Eu nunca tive aquele perfil de carrasco e nunca tive também de passar a mão na cabeça dos meninos, né? Eu falava para eles assim, porque o curso de Ciências Sociais, quando eu entrei nele, nos anos 60, era um curso de elite. Só a elite estudava Ciências Sociais. Quando eu fui dar aula, era curso de pobre, gente pobre, muito pobre, que ia para o curso. Então, eu sempre brigava com os alunos. A única forma de vocês superar os limites da condição social de vocês é o conhecimento. Vocês estão aqui na universidade, estão perdendo tempo, matam aula, brigam por causa de centavos que tem que pagar por um xerox. Vocês têm que aproveitar a instituição pública, vocês estão tendo o privilégio de fazer isso aqui. E é a única forma de vocês superarem os limites dados pela origem social. Então, eu falava muito isso para eles, sabe? Porque, realmente, não é? E eu tive o prazer de ver pessoas que entraram com tantas limitações de toda a natureza e se saírem muito bem, sabe? Foi muito bom. E o conhecimento, eu acho que o conhecimento é libertador, não resta dúvida, né? Não é à toa que ditaduras têm medo dos intelectuais, né? O conhecimento é libertador. E como é que foi a ditadura para a senhora? Porque entrou no período da ditadura, a senhora foi estudante e docente. A gente tinha o cerceamento das ideias por todos os lados, né? Porém, ali dentro do meu mundinho, ali onde eu dava aula, na faculdade, não existia alguma, vamos dizer assim, o braço da censura de uma forma pesada em cima da gente. Não existia, não. Eu acho que a gente acabava se autocensurando com medo de uma represália, né? Mas eu sempre tive muita liberdade na sala de aula. Porém, na minha bibliografia que eu fazia para os alunos naquela época, eu não colocava os livros fundamentais que eu usava, né? Não punha literatura marxista, não punha nada disso. Porque ia ficar sob o holofote da censura, né? Eu até contei para você, quando você veio aqui, os meus livros daquela época eram encapados com cartazes do primeiro festival de arte da Escola de Música. Eu encapava para ninguém ver a origem dos livros. O Capital. O Capital todo encapado disso. Eu tenho livros até hoje encapados com esse... Não tive coragem de tirar, porque faz parte da minha história, né? Mas não estava na bibliografia, mas fazia o comentário na aula. Claro! Ele não estava na minha bibliografia, mas estava na minha aula. Estava na minha aula, era a minha fonte de conhecimento, né? E tinha algum observador do governo militar, da ditadura,
A senhora sabia de algum aluno que era meio estranho ali, estava meio deslocado? Falava-se muito naquela época, olha, fulano é dedo duro, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas eu nunca tive nada comprovado, eu pessoalmente, sabe? Mas falava-se muito, também se falava muito, né? Pessoas ficavam temerosas, qualquer pessoa que agisse diferente já era considerado um dedo duro, também tinha isso, né? Mas eu não conhecia institucionalmente nenhum, digamos, censor ou da ditadura ali no ambiente do meu trabalho, nunca senti, sabe? Prova até, com certeza tinha, né? Mas não de uma forma aberta. Como é que foi a sua participação na gestão da unidade acadêmica? Se a gente puder relembrar quando que foi. A senhora foi vice-diretora e depois diretora, né? Se puder conversar um pouquinho a respeito disso. Posso. E se foi também era uma coisa que a senhora queria de fato fazer ou foi contextual? Como é que foi a sua chegada até a direção da faculdade? Então, eu entrei para a direção da faculdade em 1998. Já era Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, lá no campus universitário. Anterior a esse período, foi o período da gestão do Itami Campus. E eu era vice-diretora dele, né? Vice-diretora. Ele se aposentou, não sei, mais ou menos ao final do mandato. E aí eu fiquei numa gestão temporária, até terminar o mandato. Quando terminou, o departamento me indicou para a direção da faculdade. Ali foi uma experiência muito interessante, porque, não sei porquê, sabe, não sei a origem disso, mas os 3 departamentos que tinham ali, que era o departamento de História, Ciências Sociais e Filosofia, viviam em guerra. Viviam em guerra, mas você não tem noção de coisas que a gente viveu ali, que se for relatar hoje, você acha inadmissível o que tem acontecido na universidade, sabe? A começar do roubo da urna na minha eleição. A urna foi roubada por estudantes que estavam ligados do Centro Acadêmico de História e Filosofia. E o Gustavo, que você conheceu, Gustavo Pereira Júnior, que era o secretário da faculdade, que foi o herói daquela eleição. Ele salvou a urna. Em 98? Foi. Ele salvou a urna. Então, quando eu entrei para dirigir a faculdade, você pode imaginar a minha apreensão, não é? De entrar num clima tão cheio de conflitos. As primeiras reuniões que eu fazia de conselho diretor, mas eu tremia antes da reunião, eu tinha medo das reuniões, porque havia esse conflito, e ele era aberto, as pessoas se digladiavam ali, sabe? E eu acho que um saldo positivo que eu deixei ali quando eu saí foi, deixei o ambiente pacificado. Porque, não sei porquê, talvez porque eu não entrei em nenhuma tendência, eu dirigi a faculdade para a faculdade como um todo. Talvez com isso eu tenha conquistado o respeito das pessoas. E quando eu saí, eu acho que eu deixei a faculdade pacificada. Pelo menos eu quero acreditar nisso. Teve um relato aí que a senhora contou naquela nossa pré-entrevista que alguém teria, o reitor foi visitar, alguém foi visitar e comentou a respeito disso, do seu legado, e ele teria dito alguma coisa. Não, mas é uma coisa muito pessoal. Foi o Joel Pimentel Ulloa, ele era do departamento de filosofia. E eu fiquei muito feliz, porque ele era uma pessoa muito reconhecida na universidade, era muito reconhecida. Tinha muita autoridade ali. Então, ele foi reitor, se não me engano, por 2 mandatos. E aí, um dia, ele estava saindo para pegar o carro e parou para conversar na porta da diretoria. Estávamos ele, o Marcos Lazzarini e eu.
Aí ele me cumprimentou pelo meu mandato, sabe? Falou que foi muito bom, que gostou muito. Aí o Marcos Lazzarin, eu fico um pouco constrangida de contar isso, mas tudo bem, aconteceu, não é mentira. O Marcos Lazzarin falou assim, pois é, você deixou tudo bonito, tal, porque eu andei arrumando a infraestrutura lá, chamando o pessoal da universidade para arrumar muita coisa. E aí o legado, vai deixar um legado bem bonito. Aí o Joel falou assim, não, o legado é a integridade, é assim que eu penso. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu acho que por essas coisas, quando eu saí dali, eles ficaram mais pacificados, né? Não sei. Eu fico um pouco constrangida de contar isso, porque parece que eu estou me autoelogiando, de forma alguma. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque ali foi uma luta. Você pode conversar com as pessoas daquela época que você vai saber. Foi uma luta. Era muita dissidência que havia ali, sabe? Aí agora parece que ficou tudo bem, né? Depois das faculdades, logo depois que eu saí, as faculdades se separaram, né? Aí iam viver em paz, né? Cada um no seu canto. Alguma disputinha sempre tem, né, professora? Né? Alguma disputinha sempre tem. Professora, a respeito É interessante isso, sabe? Porque parece que você está num posto de alto poder, sabe? As pessoas acham que você tem um poder enorme ali dentro, então fica todo mundo de olho de você, procurando telhado de vidro, né, sobre você. Mas a gente não tem poder nenhum. Você está numa instituição que trabalha com muita restrição de verbas, com muita restrição de dinheiro, com muita dificuldade de sobreviver, e todas as decisões são colegiadas. Que poder que você tem ali? Nenhum, né? Mas foi muito bom. Do ponto de vista pessoal, foi muito bom, porque assim como a sociologia do conhecimento me preparou para a teoria, a direção da faculdade me tornou mais tarimbada na prática. Sabe? Foi muito bom. E eu tive colegas extraordinários ali, que ajudaram muito, como o Fausto, o Adriano Nave de Brito, que era do departamento de filosofia, né? O Noé Freire Santos, que depois eles foram diretores, depois que eu saí, né? Então tinha muita gente que estava sempre pronta, né, para ajudar a gente. Então isso foi muito bom. A respeito da aposentadoria, como é que foi o processo da sua aposentadoria? A senhora falou que teve algumas situações de doença na família, que isso teria acelerado, né? Como é que a senhora vê do ponto de vista de hoje? Eu já tinha o tempo de aposentadoria. E aí, quando eu fiquei na universidade 35 anos. E quando deu o meu tempo, quanto que se exige hoje, hein? Professora, eu não sei. Teve a reforma agora, mas que eu estou tão longe. Houve tantas mudanças, né? E eu estou tão longe ainda que eu não pensei sobre isso ainda. Então, eu me aposentei logo, que eu tive tempo, porque o meu marido estava numa situação de saúde muito melindrosa, muito delicada, sabe? E eu fiquei muito preocupada. Ele era diabético, era um péssimo paciente, porque fazia tudo errado. Aí teve que entrar para hemodiálise, teve 1000 problemas. E você sabe, eu sou uma mulher da geração antiga, né? Que as mulheres cuidam muito, né? E eu tinha aquela necessidade de acompanhá-lo mais nesse processo. Aí eu me aposentei. Eu não tive a cabeça, a inteligência, também nem tive tranquilidade para projetar alguma atividade alternativa para mim. Eu não fiz isso. Tá? E quando ele morreu, que todo aquele trabalho passou, né? Eu fiquei assim, solta, né? E você sabe,
Depois que eu me aposentei, ele viveu 6 anos. Você sabe, ficar 6 anos fora de circulação é muito difícil para você retomar alguma coisa, não é? E acabou que eu não... Eu acho a aposentadoria uma coisa terrível na vida de uma pessoa. Eu detestei ficar aposentada. Detestei. Como é que seria o ideal, assim, na sua cabeça, pra gente... Uai, eu acho que as pessoas que estão no trabalho intelectual não precisavam de ser limite para a aposentadoria. Quem está no trabalho pesado, tal, precisa, né, que o corpo não suporte. Mas o trabalho intelectual, com o tempo, a pessoa vai se enriquecendo mais, amadurece mais, elas ficam melhores, né, do ponto de vista do trabalho dela. Eu acho que não precisava se aposentar, não devia ter estímulo para se aposentar, sabe? A universidade podia ter mecanismo de prender as pessoas, né? Trabalhando com a carga horária menor, mas dando sua contribuição, com toda a experiência e conhecimento que tem, que é muito importante, né? Eu acho que deveria ser assim. Mas a maioria das pessoas se aposenta assim, como eu me aposentei, né? E aí vão se envolver. Hoje em dia, depois que eu me aposentei, além das crônicas que eu escrevi, durante um certo tempo eu escrevi, até escrevo ainda, algumas crônicas bem singelas, bem simples, que eu publico no Face, sabe? Além disso, isso aí é uma coisa muito simples, não tem nada a ver com a vida acadêmica que eu tive. Porém, eu não fiz mais nada. Hoje eu estou retomando meus estudos de música, que eu estudei piano há muito tempo, para ter alguma atividade criativa, né? Para não deixar minha cabeça enferrujar. É bom, né? Então, estou retomando, estudando piano novamente, vou muito ao cinema, adoro cinema, tem grupos de amigos que eu convivo, com quem eu saio, sabe? A senhora viu Ainda Estou Aqui? Ah, vi, gostei muito. Eu tenho um problema muito sério com os filmes nacionais, porque eles não têm legenda. E eu tenho uma deficiência auditiva. Então, eu perco muita coisa, sabe? Até outro dia eu falei com o Lisandro Nogueira, Sim. No grupo de cinema lá da DU. Falei com ele, oi, Lisandro, vamos fazer uma campanha para filme nacional ter legenda. Eu queria ver aquele Vitória e não fui. Com a Fernanda Montenegro, fantástico, eu vi recentemente. Não fui, porque eu perdi. Eu fui ver Ainda Estou Aqui por causa da dimensão que o filme tomou, do sentido do filme, da importância do filme, mesmo sabendo que eu ia perder muitos diálogos. Mas eu nunca vou ver cinema nacional por isso. Aí o Lisandro me disse que tem um projeto no Congresso Nacional obrigando a legenda nos filmes nacionais, sabe? E teve uma deputada aqui em Goiânia também, que entrou com um projeto desse teor na Assembleia. Entendeu? Porque é ruim, né? Porque você não acompanha mesmo. E a música? Como é que é? Tá pegando? Que período da semana? E qual instrumento? É piano? Piano. É piano? Tem piano? Tem, tá ali, ó. Tem piano em casa? Tá e aí piano. Como é que é? Dá umas dedilhadas? Como é que é a questão dos dedos? Eu sempre toco aquilo que eu sei, para não perder, sabe? Eu sempre toco as músicas que eu aprendi para não perder. E agora eu estou me dedicando a estudar, não por aqueles métodos tradicionais, que são muito difíceis, porque eu não tenho nenhuma pretensão, é só um lazer, né? Imagina se você é uma grande coisa no piano nessa altura da vida. Mas para eu me divertir no piano. Eu aí estou tentando, estou fazendo contato com a professora para ensinar por cifras. Você entende música? Um pouquinho, leio então, alguma coisa de cifra. Você não tem aquela mão de esquerda muito trabalhada, tem cifras que significam acordes, né? Que você vai... E porque a mão direita não tem problema, eu leio perfeitamente. Aqui também leio, mas só que fica muito mais simples, muito mais fácil, né? Então, eu estou indo por esse caminho. Aí a periodicidade na semana pega quantas horas? Geralmente
Tem uma professora? A professora, estou fazendo contato com ela agora. Por enquanto, eu estou estudando por minha conta. E eu tenho uma professora da escola de música, que já é apresentada, Dilma Yamada, que está fazendo contato com a professora para mim. Então, com ela. Mas eu toco todo dia um pouco para não perder o traquejo, sabe? Todo dia eu dou uma tocadinha para não perder a agilidade dos dedos, né? E da cabeça também, né? Ótimo. Vou lhe pedir para fazer um recuo histórico para também exercitar a memória. Lá em Umas, a senhora se lembra a casa onde vocês moravam? Me lembro. Como é que era? Era uma casa, assim, comum daquela época, né? Eu morava, a última casa que eu morei lá foi na rua Doutor Mário Caiado, né? Era uma casa com jardinzinho, a moda da época, a garagem do lado esquerdo, com o amor agarrado sobre a garagem. Eu até escrevi uma crônica bonitinha sobre o amor agarrado. E aí era a casa, você entrava, subia, tinha uma varandinha pequena, do lado direito era o consultório do meu pai, que ele tinha consultório em casa. Do lado esquerdo era uma sala, e você entrava, era uma casa moda antiga, com os quartos dando para a sala, tinha um corredor, ia para a cozinha, quintal grande, tinha um pé de manacá perfumado, jabuticabeira, goiabeira, aqueles quintais de cidade do interior, né? Que cor era a casa? Cor? Na minha memória, na minha lembrança, vem assim, tipo um bege, com marrom, com detalhes marrom nas janelas. Nas janelas, isso. Vou fazer aquela pergunta que eu era para ter feito lá no início e não fiz. Qual é a primeira imagem que a senhora tem de si própria? Quando eu faço essa pergunta, o que vem à mente? Às vezes é induzido por uma fotografia de família, às vezes até por relatos e às vezes até pelo visual de alguma experiência. A professora Milka lembra lá pelos 5 anos. O professor Colemar Arruda lembrou de 1 ano e meio, 2 anos. Maravilha, hein? Aí tem os professores que lembraram mais adiante, 12, 13 anos. O que vem à sua mente quando eu faço essa pergunta? Qual é a primeira imagem de si própria? Eu acho que a primeira imagem vem justamente nessa minha última casa. Não, na primeira casa que eu morei, que era na Avenida Goiás, lá em Umas, a primeira casa que eu morei, que era diferente dessa. Eu me lembro muito, a mamãe, quando foi para Umas, não havia feira, não havia verdura, não havia muita coisa para consumir em termos de verduras. Então, ela fez uma horta imensa no quintal. Eu me lembro muito dessa horta. Me lembro de mim, pequena, eu devia ter o quê? Uns 5 anos, 6 de idade, sabe? Eu tenho muita imagem dessa época, sempre em família, com meus irmãos. Eu não tenho, assim, posso dizer a você, um fato específico, sabe? Um acontecimento, não. Tenho essas lembranças, sempre em família, com meus irmãos, brincando no quintal, essa coisa toda. Qual é o nome dos seus irmãos? É composto também, Maria Cristina? Não, falei para você. Falou anteriormente? Não, falei que a idade deles, né? Não, o mais velho, que tem 88, chama-se Tito Nícias Teixeira da Silva. O segundo, que é advogado, que tem 83, chama-se Cristiano Rodrigues da Silva. Minha irmã, que fez história, que eu disse a você, Marina Teixeira Quiroga, que o marido dela era boliviano, até comentei com você, era da Faculdade de Agronomia. E o Henrique, meu irmão mais novo, Henrique Rodrigues Teixeira da Silva. A senhora tinha algum apelido? Ou era Maria Cristina, ou Maria, ou Cristina? Meu apelido eu nem gosto de falar. A sua mãe lhe chamava... Porque a mãe bota o nome e gosta de falar o nome inteiro. Mamãe, quando meus irmãos me chamavam pelo apelido, ela me mandava não responder. É isso. Não responda. Porque os apelidos nunca são muito elogiosos, não é? Sempre são depreciativos. Como eu era muito gordinha naquela época, ainda sou até hoje,
Mas eu sempre fui uma criança bem redonda. Então, eles sempre me chamavam de gordinha, coisas assim. A mamãe falava, não responda, não responda. Às vezes, nome composto tem uns diminutivos. Não, isso eu não assim. tive, não. Era não. Maria Cristina mesmo. Maria... Que é o nome Mas a lindo. maioria das pessoas me chama de Cristina. Ah, é? Meu pai e minha mãe, que sempre foram rigorosos nisso, Maria Cristina. Mas na sala de aula era a professora Cristina? Professora Cristina, é. E todas as pessoas que convivem comigo me chamam de Cristina. Vai. Professora, se a gente pudesse simular um diálogo aqui, o que a Maria Cristina, lá de Inhumas, aquela criança que viveu naquele pátio grande, naquele grande quintal com vários irmãos, poderia falar para a senhora hoje, no auge dos seus 77 anos, tendo uma grande contribuição na educação, para as ciências sociais, e vice-versa? Seria possível um diálogo? Tem alguma informação que eu gostaria de voltar atrás e falar para ela lá? Ixi, é meio difícil, né? Alguma dica? Talvez a Maria Cristina de Inhumas diria para mim, olha, Maria Cristina, seja sempre persistente, nunca desista de nada. Porque durante um período muito grande da minha vida, eu começava uma coisa, parava, isso me fez muito mal. Mamãe me chamava de La Donna Mobile, da ópera, porque tal como a pluma do vento estava sempre mudando. E eu aprendi a ser persistente muito pelo trabalho, sabe? A necessidade de estudar, de trabalhar, de ir em frente, de fazer o aperfeiçoamento da minha profissão. E aí que eu aprendi. E eu acho que a Maria Cristina diria para aquela Maria Cristina lá, olha, Maria Cristina, eu acho que nós nos demos bem, fomos felizes, fizemos tudo certo, tirando algumas más escolhas, foi tudo bem. É normal da vida? É normal da vida, né? Eu acho que eu não tenho grandes mágoas, grandes problemas para reclamar. Acho que sou num país como o nosso, com tanta miséria, com tanto problema, eu sou super privilegiada, né? Eu não posso reclamar de nada. Professora, o que significa o UFG para a senhora? Significa tanto. No semestre passado, eu fiz uma pequena crônica sobre a minha relação com a UFG. Eu posso lê-la aqui para você? Pode. Ela é rápida, pequenininha, Pode. É dessas minhas mini crônicas. Pode demais. Eu guardo tudo no celular. Oh, eu gosto de escrever no celular, porque essas minhas crônicas do Face são pequenininhas, né? Elas não dá para escrever aqui. Quer ver? Espera aí. Eu vou pegar, eu acho melhor essa crônica de estudo. Ah, que ótimo. Tudo que eu penso da universidade, e de certa forma, ela também faz um retrato das pessoas da minha geração, que passaram pelas mesmas experiências que eu, né? Então, ela é um retrato do que foi a minha trajetória, e eu acho que também de muitos da minha geração. Então, ela se chama UFG, um caso de amor. Tenho muita satisfação quando olho para trás e vejo a trajetória que construí na Universidade Federal de Goiás. Entrei para a UFG através de concurso público para o cargo de professor auxiliar de ensino, Departamento de Ciências Humanas, no dia 15 de janeiro de 1971. O departamento agregava os cursos de Ciências Sociais, História e Filosofia, e fazia parte do antigo Instituto de Ciências Humanas e Letras. Lá se vão 53 anos. Nunca me esqueci do tema da aula do concurso, controle social. À véspera do concurso, reuni meus pais, meu irmão mais novo, meu marido e nossa fiel escudeira, Laurice, na sala de jantar de nossa casa, no setor aeroporto, e ensaiei a aula que ministraria para a banca examinadora.
Os alunos foram atentos e críticos preciosos. Quanta atenção e expectativa! A universidade era nova, fundada em 1960, e, naquele tempo, não exigia cursos de pós-graduação dos candidatos à carreira acadêmica. Na verdade, a política de pós-graduação no Brasil foi incrementada a partir da década seguinte, através do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, fundado em 1951. Desse modo, lá estava eu, recém-formada em 1970, no curso de Ciências Sociais, sem experiência ou curso de pós-graduação. Assim sendo, minha formação sociológica se fez, efetivamente, no exercício da sala de aula. Estudava até de madrugada para entrar na sala de aula às 7 horas, com toda a atenção que a insegurança nos provoca. Naqueles tempos, o mercado editorial brasileiro era bem menor, era muito pequeno. E eu precisava importar livros de uma grande editora de língua espanhola, uma grande editora de língua espanhola, Amorrosto, sediada em Buenos Aires, da Espanha ou de Portugal. Para os livros editados em francês, contava com a ajuda do meu pai, que sempre à mão para me ajudar. Sempre à mão para me ajudar. Com a língua ou com tratados filosóficos com os quais tive que lidar. Estávamos em plena ditadura, a pessoa está insistindo, estávamos em plena ditadura e os livros, digamos assim, perigosos, né, eu os encapava com cartazes que haviam restado da divulgação do segundo Festival de Música Erudita do Estado de Goiás, em 1968. Eu estudara no antigo Conservatório de Música e participava da divulgação do festival. Até hoje tem livros encapados em azul e branco, cores dos cartazes. Os livros, principalmente o de vertente marxista, não entravam nas relações bibliográficas dos programas, mas eu os utilizava no preparo das aulas e no aprofundamento do conhecimento dos clássicos da sociologia. No primeiro ano, como professora, passei pela prova de fogo. Além de inexperiente, me coube ministrar uma disciplina com forte fundamento filosófico e epistemológico, a sociologia do conhecimento. Como se não bastar, a turma era de alunos que faziam o terceiro ano do curso ao mesmo tempo em que eu o concluía. Meus colegas, portanto. Pense numa pessoa que estudou. Apesar das dificuldades iniciais, fiquei muito grata a essa experiência, pois saí dela muito mais forte, sem receio de enfrentar os desafios teóricos que teria pela frente. A sociologia do conhecimento propiciou uma perspectiva crítica e teórica fundamental à minha formação, aprimorada posteriormente com curso de especialização, mestrado e doutorado. Na UFG, fui professora, coordenadora de curso, chefe de departamento, diretora de unidade. Além disso, participei de bancas examinadoras, orientei alunos, publiquei artigos e livros, enfim, vivi intensamente a vida acadêmica em todas as suas vertentes. Ali, recebi apoio para os cursos que fiz, sedimentando uma carreira, felizmente, bem-sucedida, creio eu. A universidade pública tem um valor inestimável para todos, que nela se envolvem. Para mim, foi fundamental. Nem tudo, como em todas as instituições, foi tranquilo, claro. Quem diz que a universidade é um terreno para livre circulação de ideias e de respeito às diferenças, desconhece o meio acadêmico ou nega a realidade. Porém, nada foi mais importante para mim do que o acolhimento e as possibilidades de crescimento e de trabalho que recebi no UFG.
Na UFG, exerci um lado da minha personalidade que não explorei em nenhum outro lugar e do qual tenho muita saudade. Além disso, ali fiz amizades preciosas para toda a vida. Escrevo, como leram, sem qualquer pretensão analítica ou crítica à universidade como instituição ou UFG em particular. Deixo essa tarefa para os especialistas. Aconteceu que hoje me bateu aquela nostalgia e quis falar um pouco da minha história acadêmica e declarar o meu caso de amor pela Universidade Federal de Goiás. Obrigada, querida UFG. Pronto. Eu acho que aí eu digo tudo, né? Muito obrigado. Muito obrigado, professora. Acabou? Não? Estamos gravando ainda. Você tem mais alguma coisa a dizer? A perguntar? Depois desse seu texto, fica um pouco difícil de fazer outra pergunta. Eu acho que ele é o final, né? Porque, inclusive, ele é muito bem elaborado. E, se a senhora permitir, eu gostaria de lhe pedir autorização para que essa entrevista faça parte da 3ª temporada do UFG Memória e Relatos. Claro. E eu acho que esse seu texto aí vai ser icônico dentro das hoje 78 entrevistas que eu completo. Que bom. Queria só deixar para a senhora fazer as considerações finais. Bom, esse texto que eu li, uma pequena, singela, despretensiosa crônica, eu falei com o coração, né? De uma experiência que eu tive, a importância da universidade para mim, né? E eu acho que foi uma experiência, a forma como nós nos introduzimos no mundo acadêmico, com essa dificuldade de uma universidade nova, tem uma formação adequada, a formação foi uma marca, eu acho que foi uma marca da minha geração. Não foi só uma história minha, né? Eu acho que foi uma marca da minha geração. E a Universidade Federal realmente foi um lugar especial na minha vida profissional, na minha vida como aluna, né? Minha formação foi lá. E eu acho que ela tem um papel indelével na minha vida, né? Porque ali foi a vitrine em que eu me pus para o mundo do trabalho, né? Nós, no mundo do trabalho, o mundo do trabalho é a nossa vitrine para o mundo, né? E foi ali que eu me coloquei, e com muito esforço, com muito estudo, com muita dedicação e com muito amor também. Eu acho que a universidade ela tem um papel importantíssimo aqui na região centro-oeste, né? Muito importante. Hoje nós temos pipocando universidade para todo lado, de nível, de qualidade bem questionáveis, né? E a Universidade Federal de Goiás, ela se mantém num patamar bom, que sempre esteve de seriedade, de trabalho, de pesquisa, né? Muito bom. E eu agradeço muito a você por essa deferência, viu? Por fazer essa entrevista, de eu poder deixar meu registro para a história do UFG. Eu fico muito agradecida.